Estamos de volta. O tema de hoje é cidadania. E a galera da João Widmann está discutindo com a gente temas importantes para o nosso dia a dia, obviamente ligado a esse assunto. Eu quero saber de vocês como é ou como são as discussões sobre política na família. Vocês discutem com os pais, com os irmãos mais velhos? Vocês falam sobre política em família? Não é uma coisa muito frequente e quando acontece também não é uma discussão que vai muito a fundo, assim. Acho que seria importante poder discutir mais isso em casa e ir mais a fundo também. É uma coisa que a gente percebe com os familiares que ninguém procura muita coisa para se informar mesmo sobre talvez algum candidato ou alguma situação que está acontecendo e é algo importante. Sim, com certeza. E vocês, em casa, vocês conversam sobre política? Há alguns momentos de discussão sobre política? Bem, como ela disse, em casa eu também não tenho uma comunicação muito frequente sobre política. Mas eu acharia interessante que a gente tivesse essa base, toda a escola já monta esse grêmio estudantil como uma comunicação de jovem entre jovem. Mas, em casa eu não tenho essa relação tão atual assim, né? Como, por exemplo, como é que eu posso dizer? A gente discutir sobre um determinado candidato que, sei lá, a minha mãe quer votar ou que eu vou votar, entendeu? Mas, a gente não discute muito isso. É uma conversa bem fechada e a gente não tem tanta liberdade, por causa que cada um tem a sua opinião. E eu não sei se a opinião condiz com... Já na minha casa é bem diferente. A gente tem essa comunicação bastante sobre política e tal, porque ano passado, em 2017, eu e minha família, a gente acabou participando da manifestação que teve e esse ano eles perguntam, então, tu já sabe quem tu vai votar? Que esse ano tu tem o poder do voto, então quem tu vai votar? Então eu acho que isso é muito importante na família, ter esse negócio de quem tu vai votar, tu já sabe, ter essa comunicação, porque querendo ou não é algo muito importante para o nosso Brasil, né? Botar uma pessoa que vai... fazer a diferença, querendo ou não, né? O que a gente espera é que a pessoa faça a diferença. Então, acho que é muito importante ter na família essa conversa, querendo ou não. E quando passa na TV, a gente já discute, sabe? O que tu acha? Qual é a tua opinião sobre? Meus pais perguntam muito isso pra mim, sabe? Querendo ou não, é algo que tem que ser conversado, né? E a gente, como amigos, a gente também conversa isso na escola, né? Não é algo tão frequente a gente, na nossa comunicação, falar isso, né? Mas a gente conversa bastante também sobre isso. Legal. E a participação da escola, professor? Há alguns momentos na escola em que a escola discute a política propriamente dita? A gente tem que, por exemplo, separar a questão política da questão política partidária ou de político que não cumpre o que é para cumprir. Até porque, socialmente falando, a gente não pode viver sem a política. Vamos deixar isso claro para vocês. Então, a nossa obrigação aí, puxando a questão da cidadania, enquanto cidadão, né, é realmente fazer essa conversa, né, procurar da melhor maneira, tá? E isso, às vezes, eu digo, não tem, inclusive, o receio de perguntar, às vezes, para um professor, para alguém, porque, às vezes, eu digo, a situação já está tão acalorada, né, sim, que as pessoas têm um pouco, o que vão pensar de mim? Porque um receio de se expor, na realidade. Então, que é um problema, por quê? Porque quanto mais a gente discute, na realidade, mais procura-se alternativas para melhorar. Professor, eu sinto que a juventude, né, na escola também, fora da escola, nas redes sociais, ela sempre tem um posicionamento forte em relação a gênero, em relação a outros assuntos como religião, como cidadania às vezes, mas política propriamente dito é sempre um terreno meio espinhoso, sempre meio difícil. Eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, como a atitude, as ações, as decisões do governo, seja ele governo municipal com a prefeitura, com o prefeito, ou governo estadual, ou presidente, temos eleições esse ano, né? Como que essas decisões políticas afetam vocês? Vocês se sentem pouco acreditados? Vocês se sentem entusiasmados com essas decisões? Vocês se sentem desmotivados? Como vocês se sentem face às decisões políticas dos últimos tempos aí? Pode começar com você que está com o microfone na mão já. Na verdade, assim, na minha opinião, eles deixam um pouco a desejar, né? Eles às vezes falam demais e não cumprem. Eu acho que a gente fica meio desacreditado no que eles falam, né? E talvez eles não impõem tanto o que eles falam. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser melhoradas e talvez, mas na minha opinião, eu não deixo de acreditar. Eu acredito que sempre pode ter alguém que vá fazer mais do que outra pessoa pode ter feito, né? Mas eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada ainda. É muito fácil
alguém que trabalha com política, alguém que está no poder público, chegar e saber falar bem, se posicionar e dizer, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo por vocês, ter uma técnica de oratória boa e convencer alguém. Só que na parte da ação, onde eles devem fazer alguma coisa, dificilmente a gente percebe. Então, isso deixa a gente bem desacreditado, porque tu não sabe realmente em quem você pode confiar, porque, não, essa pessoa pode reger esse espaço, ou não. Tu sabes que uma coisa que me incomodando assim, muito, né? É que a gente verifica muita coisa errada, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu digo, nós não acabamos exercendo o nosso papel de cidadão. Que é o quê? Que é cobrar realmente. Então, vocês podem ver, aparecem várias situações de escândalo, disso, e as pessoas parecem que estão impassíveis, não se mexem, de certa maneira, para tentar melhorar. Qual é o problema disso, né? Tipo, o que passa para vocês, enquanto jovens, isso? Essa apatia, né? Então, você deu exemplo de que na tua discute, mas e os outros, por exemplo? Porque ninguém quer discutir na realidade. E se esquece, se não discutir, procurar alternativas, tu não vai procurar o quê? Tu não vai melhorar a sociedade. Esse é o nosso papel de cidadão e um papel importante de exercer. E uma coisa importante da gente falar é o seguinte, essa juventude é muito bem informada. Circulam pelas redes sociais muitos memes de política que são engraçadinhos, que são críticos, mas que falam muito a realidade da política que a gente está vivendo hoje, né? Nesse ano também eleitoral. E como esses memes circulam, também nós podemos ver a opinião de boa parte da juventude, né? Que é criticando A ou elogiando B, enfim. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam do próximo presidente da República, seja ele quem for. Para mim, eu espero que ele não seja mais um fantoche ou seja simplesmente mais um outro que fez, que não fez nada, que siga assim a vida. Porque a política aqui no Brasil, a maioria das pessoas, ela já se sente desacreditada. O jovem, as pessoas em geral, adulto, o adolescente, tem que procurar se envolver mais com a política, porque ela é fundamental para uma sociedade, para ela ir para frente. Mas se a gente fosse eleger algumas características que o próximo presidente tem que ter, independendo de partido, independendo da cor dele, da altura, se ele é rico ou pobre, quais são as características, fechando no que você falou, que tem que ter um presidente da República? Eu acho que dá para mais ou menos linkar tudo isso, porque um pouco também deles usarem essa demagogia de controlar, de acabar influenciando as pessoas, é por falta de interesse, mas a gente não pode também tentar acreditar em um presidente super-homem, claro, que vai fazer os 50 anos em 5, por exemplo, que a gente sabe muito que bem, não dá muito certo, né? O pessoal, a gente vê isso por toda a geração que vem agora, que todo mundo é muito impaciente, sabe? Eles não têm, de certa forma, esperar para ter um resultado, eles querem isso para ontem, digamos assim, né? E que é complicado conseguir entender que para ter uma reforma, que não é necessária só uma trabalhista que ocorreu, ou qualquer tributária que seja, que a gente sabe que não vai ocorrer, mas que seria necessária, mas de ter realmente um período de transição para a gente conseguir chegar em uma coisa que seja verdadeiramente boa, né? Mas, na minha opinião, falando por mim, eu acho que um presidente bom seria nada de extremos, que a gente vê muito uma batalha de um lado contra outro, certo, esquerda e direita, e nada que foque em um bem comum, assim. Uma última pergunta para fechar esse bloco. Qual a importância que vocês acham que as redes sociais têm? Qual é a força que a rede social tem para formar essa informação? É um meio de comunicação onde as coisas se espalham muito rápido, muito fácil. Então, para começar uma discussão, é um lugar bom e ruim. É bom porque é fácil de começar, é fácil de várias pessoas verem e querer se posicionar. E, ao mesmo tempo, é ruim porque algumas pessoas, às vezes, falam qualquer coisa sem ter noção do que estão falando e vira uma discussão banal, assim. Mas, em geral, é muito importante para isso. Legal. Bom, a gente está super empolgado aqui falando sobre eleições, falando sobre o futuro do Brasil, e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o voto especificamente falando. Como que o jovem de 16, 17 anos está esperando para dar o seu primeiro voto? Fique com a gente.